Fala pessoal do canal, Diego falando para mais um vídeo aqui no Delphi Creative. Então agora a gente já construiu uma tela de cadastro aqui, já até aplicou aqui algumas validações. E o que eu quero fazer agora é exibir dados do banco de dados nessa tela. Então se está gostando dos vídeos, curte para dar aquela força e se inscreve no canal se não for inscrito. Então o que eu quero fazer? Eu posso conectar aqui com qualquer banco, porque eu vou usar a minha conexão. Então, para ficar mais simples, eu vou usar o SQLite. O SQLite não depende de instalar nenhum gerenciador de banco, então ele é mais simples. Como eu vou fazer isso? Eu vou aqui na aba Data Explorer, eu já posso selecionar aqui alguns modelos pré-definidos aqui pelo FireDAC. Vou usar aqui o SQLite, se eu exibir aqui, ele já tem dois bancos de dados aqui que eu posso estar usando aqui para teste. Ele já inclusive vem o banco, vem as tabelas e vem até dados aqui se a gente quiser estar utilizando esses dados aqui para teste. Eu vou usar esse banco aqui, porém eu vou criar uma tabela nele. Vou arrastar para cá. Opa, arrastar para cá. E agora aqui eu tenho um FD Connection na minha aplicação. Vou renomear aqui, vou tirar esse nome de demo aqui, Demo Connection, vou deixar só como SQLite. Ok, poderia estar usando qualquer tabela dessa, mas vou criar uma tabela baseada nos campos que a gente está criando ali no nosso exemplo. Então vou vir aqui, dar um duplo clique aqui no meu FD Connection, vou vir aqui na aba SQL Script e vou criar aqui a estrutura que eu quero da minha tabela. São todos os campos que a gente adicionou lá na tela, então não tem nenhuma. A única particularidade que tem aqui é o campo sexo aqui, que ele só vai aceitar valores masculino, feminino e outros, que são os campos que eu tenho lá, as opções que eu tenho disponível lá no meu combo box. Mas os campos aqui, nota que os campos eu segui o padrão dos nomes que eu usei como ID lá, é isso que vai servir para mim carregar os meus dados na tela. Então vou vir aqui, vou dar um executar, vou dar um OK nesse password. E agora já criei a minha tabela. Vou incluir alguns dados manuais aqui mesmo, só para teste. E vou executar. Ok? Agora se eu vier aqui então na minha tabela, tabela de contatos, e exibir, eu tenho aqui já 5 registros com as informações que eu incluí. Ok, vou fechar aqui. Se eu dar um refresh aqui agora na minha conexão, nota que a minha tabelinha de contatos já aparece aqui com todos os meus campos. E agora o que eu preciso? Um FD Connection. Um FD Connection não, um FD Query. Como eu já tenho um componente aqui FD Connection no meu formulário, a hora que eu jogo aqui o meu FD Query já fica conectado aqui a minha conexão. Caso não ficar aí no seu, é só conectar. Então agora aqui no meu evento onCreate aqui do meu formulário, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar minha conexão SQLite.connect e vou mandar ele conectar. E vou dar aqui no meu FD Query .open um select lá na tabela que eu criei. Select asterisco from contatos. Ok? O que eu preciso para esses dados aparecerem lá na nossa tela é passar esse FD Query aqui para o nosso Flow Builder. Então vou vir aqui, Flow Builder, para o meu Form Builder, que é o meu objeto que eu criei. Form Builder, ponto dataset, e aqui ele vai receber o meu FD Query. Então agora se eu executar isso daqui, ele já trouxe para mim aqui os dados do meu cadastro. Ele trouxe o primeiro registro, porque quando a gente abre ali o nosso select,
o cursor já vai para o primeiro registro. Mas se eu quiser ir trocando de dados aqui, é só ir trocando ali, navegando pelo meu fdquery. Posso fazer isso aqui, ó, da seguinte maneira. Posso vir aqui, ó. Vou fazer o quê? No meu form aqui, ó, eu tenho dois flow layout. Tem um flow layout aqui que eu não estou usando para nada. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar esse flow layout. Vou criar mais um objeto aqui, ó. Vou chamar de form navigate. Ok. Vou pegar ele aqui, ó. E agora aqui no meu event on create, eu vou instanciar ele aqui. flow.create. Passo aqui o self, que é o meu form, e passo para ele aqui o meu flow layout. E agora eu quero fazer o quê? Eu quero criar aqui 4 botões para a gente estar navegando aqui nos nossos dados. Vou copiar um aqui, ó. E vou ter o botão first, para ir para o primeiro registro. Next. Prior. E last. Que são as opções que eu vou ter ali para navegar no meu fdquery. Uma coisa que eu não mencionei aqui, ó, que o nosso formulário aqui que a gente está criando, ele se baseia nos nomes dos campos aqui, ó, que a gente usou como ID para localizar esses campos lá no nosso fdquery. Portanto, se a gente por acaso vir aqui, ó, e colocar um nome que não existe ali, ele não vai dar erro, ele simplesmente não vai carregar o nome aqui, ó. Vou colocar só um underline aqui no meu nome e vou executar. Ah, ele deu um access violation aqui porque eu tô mexendo aqui, ó. Aqui no meu form builder, eu criei o form builder, mas eu carreguei aqui, ó. Tentei carregar os botões num outro form builder que eu não tinha nem criado ainda. Então deu aquele problema. Também já vou adicionar aqui, ó, para não ter o problema de ele ficar na memória. Vou remover ele aqui da memória no final. Ok. Então agora se eu executar aqui, é para ele carregar todos os campos, exceto o nome, porque ele não vai localizar um campo lá no meu fdquery com aquele nome. Aqui, ó, preencheu todos os campos, só não preencheu o campo nome. Então, se a gente não informar o nome corretamente, ele só não vai exibir aqui. Ok? Nota que aqui embaixo também, ó, ele já fez o que eu queria, que é criar os botões aqui para navegação. A gente precisa criar um evento, porque no momento ele está tudo ligado aqui no salvar, então qualquer um que eu clicar aqui, ele vai tentar fazer a ação do botão salvar. Mas então eu quero fazer o quê? Ok? Então vou voltar aqui no meu campo nome, tirar o underline que eu deixei aqui, e vou fazer o quê? Preciso de um método aqui para navegar ali no meu dataset, no meu fdquery. Vou vir aqui, ó, copiar esse daqui e vou dar um nome aqui, ó, menu click. Ctrl Shift C, declarou ali para mim. E o que eu quero então, cada vez que eu clicar aqui, eu quero trocar de registro ali. Então eu vou vir aqui no meu fdquery, ponto next. Se eu usar um fdquery.next, ele vai trocar de registro ali quando eu clicar no meu botão. Então eu vou vir aqui no meu next e vou adicionar aqui, ó, o menu. Então só para eu testar isso, eu vou vir aqui, ó, só que agora o que acontece? Ele vai trocar de registro aqui, vai trocar lá, vai apontar o cursor para o próximo registro, só que a gente precisa refazer a tela aqui quando a gente trocar de posição. Então para isso eu vou chamar aqui o meu form contact depois que eu trocar aqui de registro. Então agora se eu executar,
Nota que ele trouxe o registro 1, ficou muito grande aqui, muito colado, mas para teste tá bom. Quando eu clicar em Next, foi para o segundo, foi para o terceiro, e assim ele vai funcionando. Então é só adicionar a mesma lógica aqui para os outros botões. Eu posso usar o mesmo evento aqui que eu criei e verificar o que? Posso vir aqui, vou fazer o que? Eu quero capturar aqui no meu evento o TButton. Eu sempre vou ligar esse evento num TButton, então eu sei que eu posso fazer um cast direto aqui. Então vou fazer o cast aqui, o TButton sender.text. Então eu quero ver o que está escrito lá no meu text para resolver qual é a ação que eu vou fazer. Vou criar uma variável aqui, var, vou chamar ela aqui de btn text, só para a gente poder armazenar aqui a nossa informação. Ok? Então agora eu vou vir aqui e assim que eu clicar no botão, eu adiciono aqui na minha variável o que tiver vindo ali no meu text. E agora sim, baseado nesse text, eu posso fazer se btn text for igual aqui, ó, a first, então o meu fdquery aqui deve posicionar o cursor lá no first. Então, first. Ok. Faço isso para os demais. São 4 botões. 2, 3, 4. Preciso de um else aqui. Outro else aqui. E para finalizar, um else aqui. Remover esse next daqui e agora eu vou fazer o que? Aqui pode ser o next, aqui pode ser o prior e aqui pode ser o last. Só mudo aqui os text, então aqui vai ser next, aqui vai ser prior e aqui vai ser last. Vou fazer o seguinte aqui, ó, vou dar um to lower. Para quê? Para ele transformar isso daqui tudo em letra minúscula, caso eu mude ali o meu caption. Então com isso daqui já é para funcionar todos os botões agora. Vou só mudar aqui o tamanho do meu form, para não ficar grudado ali. Então agora eu tenho aqui os dados. Se eu clicar em Next, vai para o próximo, volta. Ah, faltou eu... Deixa eu ver uma coisa. Faltou eu ligar os outros botões aqui no clique que eu criei. Então, ok. E agora quando eu executar, next, next, voltar, voltar, e para o último, voltar para o primeiro. Então a gente já tem o navegador aqui baseado nos nossos dados. Então para o próximo vídeo a gente vê a parte da gravação. Não vou fazer tudo agora, porque senão vai ficar muito demorado. Mas se está gostando dos vídeos, não deixe de dar aquela curtida. Valeu, até!